Meus queridos, vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e meditar um pouco na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1. Leremos do verso 1 ao 3. Gênesis capítulo 1, versos 1 ao 3 diz assim: a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus nosso Pai, ilumina a mente, o coração, o entendimento de todos os que neste momento acompanham a exposição da Tua Palavra, e que o Espírito de Deus possa gerar vida no coração dos que ainda se debatem na dúvida, e fortalecimento da fé de todos os que já foram lavados no sangue de Cristo, remidos, regenerados pelo poder do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, talvez você já tenha ouvido frases como: de onde todas as coisas vieram, ou como surgiram todas as coisas, qual é o sentido da vida, da existência, e para onde o ser humano caminha, para onde vai ao findar-se a existência humana na terra, ou passar pela experiência da morte. São indagações que têm dado o que pensar. Tanto filósofos quanto cientistas têm mergulhado na pesquisa em busca de respostas a indagações como estas. Nos últimos anos, bilhões de dólares têm sido investidos em pesquisas na Lua, em Marte, até próximo ao Sol, enfim, em busca de resposta para compreender qual a origem do universo, qual a origem de todas as coisas. E muitas teorias vão surgindo no decurso da história. Ideias como: o universo surgiu de uma grande explosão e continua em expansão. Outros imaginam que tudo é resultado da evolução, de uma evolução, ou as coisas surgiram simplesmente por um acaso. Outros, queridos, não têm respostas para indagações tão sérias e importantes como estas. Entretanto, existem aqueles que creem firmemente que a Bíblia tem a resposta para estas questões. O teísmo cristão, não o teísmo humanista, nem tampouco o ateísmo, mas o teísmo cristão tem as respostas para indagações tão importantes como estas. É exatamente isto que a Bíblia responde, e o livro de Gênesis nos diz. As primeiras palavras de Gênesis, Bereshit bara Elohim, são palavras hebraicas, e Bereshit é começo ou princípio. Daí o livro de Gênesis tem exatamente este título, este nome, Gênesis, origens, começo de todas as coisas. Interessante esta palavra criar, criou, bará,
é uma palavra utilizada somente em relação ao ato criador divino. É atribuída apenas a Deus esta forma de criação. Só Deus cria, como Gênesis diz aqui, ex nihilo, do nada, trazer a existência de tudo que há. Elohim é a palavra para Deus no livro de Gênesis, que significa Deus no plural. É um termo usado também para as divindades pagãs e às vezes para reis, pessoas investidas de autoridade. Essa expressão Elohim é utilizada também para designar essas autoridades, anjos, por exemplo. Mas aqui, Elohim, ela é utilizada especificamente em relação ao Deus Criador dos céus e da terra. Meus queridos, assim, nós não precisamos sair da terra e vasculhar o universo em busca de respostas para a origem de todas as coisas, porque nós já temos a resposta em nossas mãos. Muitos cientistas, muitos pesquisadores, antes do século XVIII, encontraram respostas nas Escrituras Sagradas para temas e pesquisas tão importantes como estas. Irmãos, no princípio criou Deus, o Deus criou. Esse texto nos ensina, meus queridos, que Deus, Ele existe, e Ele existe desde sempre. Deus não começou a existir, Deus não é resultado de uma provocação externa. Nada nem ninguém deu origem a Deus, mas Deus deu origem a todas as coisas que existem nos céus, na terra, no mar e em todo o universo. Que Deus existe, isto é tão certo como o dia e a noite, a luz que brilha durante o dia, o ar que respiramos, e muito mais certo do que tudo isso. É claro que não há como demonstrar a existência de Deus por meios científicos, como as pessoas desejam fazer. Nem mesmo a Bíblia se preocupa em explicar a existência de Deus. A Bíblia simplesmente começa pressupondo, afirmando que Deus existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus sempre existiu e é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Mesmo que haja pessoas que neguem a existência de Deus, fazem isto por conta da insensatez do coração dominado pela incredulidade. No Salmo 14, verso 1, lemos assim: diz o insensato no seu coração, não existe Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. O ser humano acha que é dono da situação e é dono da sua própria existência. É um engano muito grande. O ser humano é obra das mãos de Deus e foi criado para a glória de Deus. Ainda que diga Deus não existe, isso não vai fazer com que Deus deixe de existir. A existência de Deus não só é inegável, como é inevitável. Existe um senso íntimo no ser humano, uma consciência interna sobre Deus. O teólogo contemporâneo Wayne Grudem diz: todas as pessoas em todo lugar têm uma intuição interna e profunda de Deus, de que elas são criaturas de Deus
e de que Deus é o seu Criador. Paulo diz que até os gentios incrédulos conheciam a Deus, mas não o honraram como um Deus, nem lhe deram graças, mesmo tendo a consciência de que há um Deus. Irmãos, a religião esteve sempre de forma marcante presente na história humana. O sentimento religioso é um fenômeno tão antigo quanto o próprio ser humano ou a origem da humanidade, como tem sido atestado por teólogos e por estudiosos das religiões comparadas, a exemplo de Louis Berkhoff, Irineu Ilges, Olírio Plínio e muitos outros. Louis Berkhoff, no seu compêndio de teologia sistemática, ele afirma que os estudiosos das religiões comparadas, os missionários, frequentemente dão testemunho do fato de que a ideia de Deus é praticamente universal na raça humana e é encontrada até mesmo entre as mais atrasadas nações e tribos do mundo inteiro. E não é só Berkhoff, Ilges, um estudioso das religiões comparadas, aduz que o fenômeno religioso é universal. E em todos os tempos, lugares e povos, encontramos o fenômeno religioso. Esta afirmação é atestada tanto pela história das religiões, como pela própria antropologia, a história das etnias, dos povos, a etnologia. O Ilges afirma ainda que alguns filósofos têm esse mesmo argumento. Por exemplo, Cícero, ele disse: não há povo tão primitivo, tão bárbaro, que não admita a existência de deuses, ainda que se engane sobre a natureza de Deus. Plutarco afirmou, e é muito interessante o que escreve Plutarco, ele diz: podereis encontrar uma cidade sem muralhas, sem edifícios, sem ginásios, sem leis, sem usos de moedas ou dinheiro, sem cultura das letras, mas um povo sem Deus, um povo sem oração, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifício, tal nunca se viu. Então há um senso, queridos, interno no ser humano, uma consciência profundamente internalizada na natureza humana de que há Deus. Max Scheler, filósofo alemão contemporâneo, ele afirmou: existe uma lei essencial, e essa lei essencial é que todo espírito finito crê em um Deus ou em um ídolo. Ou seja, não há raça, povo, tribo que não tenha consciência de que Deus existe. O Ilger ainda diz que a universalidade do fenômeno religioso provém da natureza humana, mas esta deve sua existência ao Ser Supremo. Logo, o fundamento último do fenômeno religioso não é outro, senão o próprio Deus. O fato de que Deus é Deus e Ele existe. É claro, meus irmãos, que não é nesse senso íntimo, internalizado, que vamos encontrar Deus, porque sendo conduzido pelo esse senso íntimo, a pessoa descamba para um culto errado, uma adoração equivocada, e curva-se diante de um Deus produzido por sua imaginação. É nas Escrituras somente que nós vamos encontrar o conhecimento do Deus verdadeiro. A voz da natureza, é claro, proclama a glória do seu Criador. O salmista escreve: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos.
No livro de Romanos, Paulo escreve no capítulo 1, versos 19 e 20, que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Entre eles quem? Entre os gentios, entre todos os povos, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso conclui o apóstolo Paulo: tais homens são, pelo fato dessa revelação natural de Deus, demonstrar o poder de Deus e a existência de Deus, tais homens são inexcusáveis, indesculpáveis. Não há do que se desculpar. Ninguém poderá morrer e chegar na eternidade e dizer: ah, Deus, eu não sabia que o Senhor existia, por isso eu vivi como incrédulo. Não há essa desculpa, porque o universo proclama a glória de Deus. A própria história demonstra que há um ser supremo no controle das ações do ser humano em todos os momentos e em todos os tempos da história. Do contrário, a humanidade há muito já teria sucumbido. Entretanto, irmãos, é nas Escrituras, somente pela voz das Escrituras sagradas, que nós vamos conhecer o Deus único, triuno, verdadeiro. É possível conhecer alguns atributos de Deus através da natureza, através das obras da criação. Entretanto, meus irmãos, o verdadeiro conhecimento de Deus, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, só é possível por meio do estudo das Escrituras Sagradas, e quando chegamos com o coração cheio de fé a Cristo Jesus. O profeta Isaías, ele sobre isso escreveu: a lei e os profetas, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Não tem que se consultar a mortos, mesmo porque é impossível um relacionamento com quem já morreu, nem a outros espíritos, adivinhos. É as Escrituras que se tem que se consultar em busca do conhecimento de Deus. O Senhor Jesus mesmo afirmou: vocês examinam as Escrituras, porque imaginam e julgam ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Na oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 3, o Senhor Jesus disse assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É verdade, irmãos, que existem muitas e milhares expressões de fé, de crédulo, de religião. Porém, só existe um Deus. E é importante que todos aqueles que creem em algo avaliem à luz das Escrituras, para ver se realmente está crendo no Deus único, vivo e verdadeiro, que criou os céus e a terra. Porque de que adianta viver toda uma existência expressando algum tipo de crença e essa crença não for verdadeira? E talvez se pense: mas qual é a crença verdadeira? É aquela que as Escrituras nos ensinam. É a palavra de Deus. Buscar o conhecimento de Deus fora das Escrituras vai resultar em conceitos errados sobre Deus, porque se descambará para a ideia e a compreensão errada, a confusão de que a criação é eterna, ou a criação
e o Criador são a mesma coisa. Deus e a criação é a mesma coisa. Aquele conceito panteísta de que tudo é Deus e Deus é tudo. E quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, fica estabelecida a distinção entre o Criador e a criação. O Criador é eterno, a criação veio à existência. Deus nunca veio à existência, nunca passou a existir. Ele é o que é, o eterno, o independente, aquele que existe por si mesmo. Pode descambar para o teísmo aberto, aquela ideia de que Deus existe, mas Ele não tem o controle das coisas. As coisas não estão sob o controle de Deus. Ou então, mesmo a ideia, queridos, equivocada de que Deus é conhecido através de uma imagem, de uma escultura. Irmãos, quando abrimos a Bíblia, então aprendemos algo do que Deus mesmo revela acerca de si. E podemos começar com o primeiro verso da Bíblia. No princípio, Deus. No princípio, Deus. Quando as coisas começaram a ser criadas por Deus, Deus já existia. Então, em algum momento na eternidade, tempo é algo que Deus fez para nós. O tempo é algo inexplicável também, mas Deus não está preso ao tempo. Para mim, para você, existe hoje, agora, existe ontem e amanhã, ou passado, presente e futuro. Deus vê estas coisas simultaneamente. Não há um passado, presente e futuro para Deus, porque Deus é. Deus não era, Deus é eternamente. Queridos, aqui Deus Criador é chamado na língua hebraica de Elohim. É um substantivo plural, mas é importante observarmos que esse substantivo plural está relacionado e ligado aqui a um verbo singular. Nós não temos aqui, no princípio, Elohim criaram, no princípio, deuses criaram, mas no princípio, Elohim criou. No princípio, Deus criou. Elohim, embora seja uma palavra plural, mas aqui é em relação a Deus, plural de majestade, plural de grandeza. Os estudiosos veem, inclusive aqui, uma pluralidade não de deuses, mas de pessoas no ser de Deus. E aqui, germinalmente, o ensino bíblico acerca da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, plural de majestade em relação ao Deus verdadeiro. É o Deus que cria. No princípio Elohim, no princípio Deus criou. E de fato, queridos, nas Escrituras, a criação é atribuída a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz na oração da igreja, em Atos 4:24, que eles levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas quando a gente lê João capítulo 1, versos 1 a 3, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus Pai, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo, e sem o verbo, Cristo Jesus, nada do que foi feito se fez. Também no Salmo 104:30 diz: envias o teu Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, eles são criados e assim renovas a face da terra. Vejamos então, queridos, que no livro de Gênesis, nós temos aí a declaração de que Deus o Pai,
Deus o Filho e Deus o Espírito Santo atuaram na criação. Não são três deuses, mas são três pessoas no ser único, indivisível, coeterno, coiguais, do Pai, Filho e Espírito Santo. É interessante, no verso 26, quando Deus vai criar o homem, tudo mais foi, disse Deus, haja, faça, produza a terra. Mas quando foi para criar o homem, no versículo 26, lemos, também disse Deus, façamos. Aqui temos o plural. E é claro que quando Deus diz aqui façamos, Ele não se refere aos anjos ou qualquer outra criatura, mas ao Filho e ao Espírito Santo. Certamente aqui há uma cumplicidade das três pessoas da Santíssima Trindade na criação dos céus, da terra, de tudo que neles há. O verso 2 diz que a terra estava sem forma, depois que Deus a criou, ainda não havia dado a forma que hoje tem, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então disse Deus. Esse dizer de Deus, a palavra de Deus, é o verbo eterno. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Irmãos, Deus triuno, Ele está presente na criação. No princípio, Deus criou, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz. A palavra de Deus é o verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, irmãos, Deus único, eterno, Ele se dá a conhecer a humanidade. Deus não deixa o ser humano, mesmo tendo sido rebelde, mesmo se rebelando contra Deus, Deus que nos criou para a sua glória, para o louvor da sua glória, Ele se revela a nós, através da criação, mas especialmente das Escrituras Sagradas. Elohim, Deus majestoso, soberano, Criador, Senhor. Interessante que em Gênesis 2, verso 4 diz, Senhor Deus. Gênesis 2:4, depois que Deus criou tudo, esta é a gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Olha que aqui é a junção das palavras Elohim e Yahweh, o Deus Criador e o Deus das alianças, o Deus da graça. É o mesmo Deus, é o mesmo eterno Deus, que criou todas as coisas e que é Deus que faz um pacto de graça, de misericórdia, a princípio um pacto de obras, como veremos em outro momento, com Adão, tendo fracassado, faz o pacto da graça a favor daqueles que foram eleitos para a vida eterna em Cristo Jesus. Deus se dá a conhecer nas Escrituras Sagradas, nos falando dos seus atributos. Nós lemos aqui o Salmo 90, que Deus é eterno. Antes que existissem céus, antes que existissem os montes, Deus eterno estava lá. Deus já existia. Ele é antes da criação, porque Ele é eterno, é independente. Deus não depende da criação. Deus não nos criou porque Ele estava se sentindo solitário, sozinho. Não! Deus se basta. Há uma relação de amor entre as pessoas da Santíssima Trindade desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos criou para a glória dEle e para compartilhar sua glória conosco. Ele quis criar para o louvor da glória do Senhor. Ele é eterno, imutável, não há mudança em Deus, nem sombra de variação. Ele é todo poderoso, Ele faz o que Ele quiser, é imenso, é onisciente, onipotente e onipresente. Irmãos, os atributos de Deus ainda são personalidade. Deus é espírito eterno e finito. Essa é a definição que Cristo nos dá sobre Deus. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Quando eu leio nas Escrituras que Deus é Espírito, olha, enche o coração, porque esse Deus invisível, esse Deus que é Espírito, Ele se materializou para nos mostrar o seu rosto de graça, misericórdia e bondade e nos resgatar da nossa pecaminosidade, da escravidão espiritual em que nos encontrávamos. Porque o Deus eterno, Ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o Deus Verbo, o Deus Filho que estava no seio, Deus unigênito no seio do Pai. Ele se encarna para se revelar a nós. Ele é todo sabedoria, justiça, majestoso, verdadeiro, santo, justo e amoroso. É um Deus que detesta e repudia o mal, o pecado, a injustiça, porque Ele é santo e justo e é misericordioso. E é muito importante a gente não ter uma ideia caricaturada de Deus. Muitos dizem Deus é amor e se esquece que Ele é santo, se esquece que Ele é justo. O Deus que é compassivo, salvador, misericordioso, é o Deus que pune, que castiga o pecado, que manda o dilúvio, fogo sobre Sodoma e Gomorra, que manda a pandemia do Covid-19, para punir a impiedade, para disciplinar com amor a sua igreja de forma misericordiosa. Ele é Deus que tudo pode. Tudo, Deus pode tudo. Será que Deus pode tudo? Pode tudo aquilo que não negue-se a si mesmo. Por exemplo, Deus não pode mentir, porque Ele é a verdade. Deus não pode cometer nenhuma injustiça, porque Ele é justo. E é isso que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Esse Deus inigualável foi quem criou todas as coisas para a sua própria glória. Romanos 11:36 diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, queridos, é possível conhecer a Deus, amá-lo e servi-lo corretamente, como Ele quer ser servido e adorado. Mas como conhecer a Deus? Jó exclamou em Jó 23:3: ah, se eu soubesse onde eu poderia achar. A consciência da presença de Deus se acha presente em toda a raça humana. Afirmar que não crê em Deus é lutar contra algo que é inerente do próprio ser humano. Esta consciência da existência de Deus é algo que abençoa ou que atormenta o ser humano. Porque mais cedo ou mais tarde, todos irão comparecer perante o Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, aqueles que desejam encontrar a Deus, são confrontados com duas formas de conseguir esse conhecimento. É claro que a condição humana decaída, em Adão, todos pecaram, tem uma visão embaçada das realidades espirituais, ou uma cegueira, melhor dizendo. E muitos procuram seguir os seus próprios instintos, alguns instintos místicos, o caminho do achismo. E essa consciência interior de que Deus existe, alguns por conta da pecaminosidade, tentam achar Deus segundo os seus próprios conveniências ou conceitos. Às vezes segue a própria razão, o discernimento particular. Às vezes olha para a natureza e diz: eu acho que Deus é o sol. E o Egito adorava os elementos, adorava o rio Nilo, adorava animais, adorava o sol. Os povos antigos, em função dessa consciência interna de que Deus existe, porque estava por conta da pecaminosidade, sem o conhecimento do verdadeiro Deus, adoravam qualquer coisa. Mas Deus revelava o seu poder. É óbvio, queridos, que o sol não se autocriou, as estrelas não vieram a existir por si mesmo,
não é resultado de uma explosão, mas de uma ação, de uma iniciativa de Deus de trazer a existência de todas as coisas. A segunda forma de conhecer a Deus, queridos, e a única esperança de verdadeiramente se conhecer a Deus, é se Deus tomar a iniciativa de se mostrar ao ser humano. E fato é que Deus se revelou a nós. Ele se revelou na criação, mas se revelou especialmente nas Escrituras, e final e conclusivamente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Jesus é a palavra final de Deus. E não há como conhecer a Deus plenamente, senão por meio das Escrituras e da pessoa de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse em João 1,18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ainda em João 14,6, muito conhecido, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E também em Mateus 11,27, Jesus afirma: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Sabe o que é mais extraordinariamente maravilhoso, irmãos? É que Deus, o Deus que criou todas as coisas, por conta da pecaminosidade humana, Ele se revelou a nós de forma pessoal. Ele se encarnou. Ele assumiu a natureza humana e andou entre nós, para mudar nossa história, para nos chamar de volta para a sua presença e para a sua glória, e para nos levar para o seu reino eterno, onde não há dor, tristeza, morte, injustiça, pecado, mas a santidade na plenitude, a justiça na plenitude, o novo céu e a nova terra, para onde Deus levará todas as pessoas que creem no seu Filho Jesus. Se desejamos conhecer a Deus verdadeiramente, temos que ir à Escritura Sagrada. É a única regra de fé, é a única regra da verdade que nos revela a Deus e a forma correta de glorificar a Deus. Se desejamos conhecer verdadeiramente a Deus, temos que, além das Escrituras, crermos em Jesus Cristo. A finalidade de Deus ter nos dado a Bíblia é nos revelar seu Filho Jesus. Desde o início, do Gênesis até o Apocalipse, Deus nos apresenta Cristo. Nas profecias do Velho Testamento, no culto velho testamentário, Cristo é nos apresentado ali, naqueles sacrifícios, naqueles ritos, no tabernáculo, no templo, nos próprios ofícios de profeta, sacerdote e rei. E Jesus, Deus encarnado, exerceu esses ofícios como nosso Redentor. Queridos, concluindo, Deus criou todas as coisas para a sua glória, criou tudo ex nihilo, do nada, e criou sem a ajuda de ninguém, pois antes da criação não existia nada, nem ninguém, além de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é uma verdade para ser crida, amada. Hebreus 11, 3 e 6 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E o verso 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa declaração, queridos, que abre as Escrituras Sagradas, lança por terra o ateísmo que nega a existência de Deus, o politeísmo que imagina uma multiplicidade ou uma pluralidade de deuses, o fatalismo que afirma que tudo é o acaso
e nega também o evolucionismo, aquela transformação infinita das coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, lança por terra o conceito panteísta, que imagina que Deus se confunde com a criação, quando a própria Bíblia faz essa distinção. No princípio Deus trouxe a existência, a criação e todas as coisas nos céus e na terra. O pecado cegou o homem para o verdadeiro conhecimento de Deus. Mas Deus, que é todo-poderoso, santo e justo, também misericordioso, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para levar sobre si os nossos pecados, morrer na cruz e abrir a porta para voltarmos ao Pai, sermos reconciliados com Deus, termos comunhão com Deus, desde aqui até a eternidade. Gênesis começa assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. O livro de Gênesis termina assim, o último verso: num caixão, a morte, porque o pecado entrou na humanidade e separou o homem de Deus, e a consequência do pecado é a morte. Mas a Bíblia termina assim: vi novos céus e nova terra. Os céus e a terra, como conhecemos, deixará de existir, porque Cristo morreu na cruz por nossos pecados, para abrir esse caminho. Ele é o caminho, Ele é a porta que nos leva aos novos céus, onde habita a justiça. Nós todos moramos nessa terra e contemplamos esses céus de Deus. Mas quando morrer, aonde você vai morar? No novo céus ou na nova terra? Ou no lugar de horror, de tormento, de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte espiritual e eterna? Olha, em Cristo Jesus somente, é que nós poderemos ter a certeza do perdão dos nossos pecados e de que reinaremos com Deus nos novos céus e na nova terra. Em Cristo, Deus faz nova todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida, e de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus seja essa regra de fé e que ensine a todos nós o verdadeiro conhecimento de Deus, de Cristo Jesus e da vida eterna. Vamos orar, em seguida, com o pós-lúdio, a equipe de louvor, encerraremos esse encontro, onde juntos estamos adorando a Deus. Oremos, de pé, queridos. Querido Deus, nosso Pai, que a Tua palavra possa ultrapassar as paredes de carne e penetrar no coração de cada um que a ouviu, no poder do Espírito Santo, levando regeneração, transformação, o conhecimento verdadeiro do Deus verdadeiro e a salvação em Cristo Jesus, na vida de todos que nesse instante ouviram a Tua santa palavra. Nós oramos em nome de Jesus, nosso grande Deus e Salvador.